Prezados compadres, uma excelente tarde a todos. O tema da nossa conversa de hoje será o aniversariante do dia, né, que está completando um século desde que veio ao mundo. Estamos falando de um dos maiores estadistas da história brasileira, um dos políticos que mais trabalharam para melhorar a realidade do Brasil, do povo brasileiro, da sociedade brasileira. Estamos falando de Leonel Brizola, nascido em 22 de janeiro de 1922. Ano bom para ele nascer, porque a lei está fazendo 100 anos. Esse ano ele nasceu no centenário da independência do Brasil. Ele nasceu no ano da Semana de Arte Moderna. Ele nasceu no ano da revolta a revolta do Forte Copacabana, que foi uma pré-revolução de 30. Né? Iniciou a Revolução de 30, começou ali naquele... A Revolução de 30 não foi um raio em céu azul, ela não veio do nada, ela foi um processo que foi sendo construído. E Leonel de Moura Brizola nasceu justamente num ano crucial para crescer esse processo que culminaria na Revolução de 30. Um grande líder brasileiro nacional. Aí, o Rubão está chegando aí. Vou colocar ele na tela. Rubão chegou. Pera aí que eu estou invertido ainda. Ah, tá. Que aqui é no vertical, né? Isso. É o André que saiu, acho que a conexão dele caiu, não sei. Estou aqui. Opa, maravilha. Seja bem-vindo aí, brizolista raiz, brizolista histórico, aí o Rubão. Eu conheço o Brizola de estudar, de ouvir as pessoas falando, de ver o que ele deixou no Rio de Janeiro, né? O Rubão conhece o Brizola de falar com ele, de trabalhar com ele, né? De estar junto dele, né? O André também chegou a ver mais coisa do Brizola do que eu. Mas o Rubão, de nós três aqui, o Rubão é que teve assim, o maior contato direto com o Brizola e com o movimento brizolista no momento em que ele acontecia. E como eu vinha falando, o Brizola nasceu numa data muito significativa para o Brasil, centenário da independência, ano da Semana de Arte Moderna, ano da revolta do Forte, ou seja, já no nascimento dele ele estava ligado com todo esse processo de transformação nacionalista do Brasil. E ele se destacou como um dos maiores políticos da história brasileira, o único a ser governador de 2 estados, e mais do que governador do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro, ele foi o melhor governador da história desses 2. Ele, como administrador público, bastante produtivo. Bastante em ambos deixou um legado positivo, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Rio de Janeiro. Isso não é para qualquer um. Né? No Rio Grande do Sul, por exemplo, ele criou mais de 5.000 escolas no Rio Grande do Sul, criou a Aços Finos Piratini, que foi a ponta de lança do industrialismo gaúcho nos anos 70. O que é curioso, né? Porque a Aços Finos Piratini foi criada pelo Brizola, mas estruturada propriamente dita nos anos 70. Ou seja, os adversários do Brizola continuaram o que ele iniciou. A encampação da ITT no Rio Grande do Sul serviu para estruturar o serviço de telefonia gaúcho, porque a companhia norte-americana prestava um péssimo serviço e cobrava muito caro. O Brizola encampou pagando um cruzeiro, né, ou seja, preço simbólico, e começou a estruturar as telecomunicações propriamente ditas. E o exemplo dele serviu para o Lacerda, aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, que nessa mesma época encampou a CTB, que também era americana, e criou a Cetel. Eu morava no bairro, inclusive, que era a sede da Cetel, na Vila da Penha. Ou seja, o Brizola serviu de referência até mesmo para os adversários dele. Até os adversários dele reconheciam
que tinham que fazer igual se quisesse obter o reconhecimento popular. Então, o Brizola foi um grande governador do Rio Grande do Sul, né? Criou a AGASA, Açúcar Gaúcho S.A., que foi fundamental para estruturar a indústria navieira no Rio Grande do Sul. As hidrelétricas de Jucuí, a hidrelétrica de Jucuí, então, até pouco tempo atrás, era a maior do Rio Grande do Sul. Foi uma construção do governo Brizola. Aí depois, no Rio de Janeiro, nos anos 80, né? Brizola construiu os CIEPs. Os CIEPs não era só um projeto educacional, era um projeto educacional, era um projeto cultural, era um projeto social, era um projeto industrial, porque tinha a fábrica de escolas do CIEP, era um projeto sanitário, porque as crianças aprendiam a escovar os dentes, as crianças tomavam banho, iam para a casa de banho tomado, tinha uma alimentação saudável. Havia atendimento médico e odontológico, Felipe, para as crianças. Atendimento médico e odontológico, elas recebiam as vacinas, né, na escola, né? Ou seja, o CIEP não era só para ensinar as crianças, o CIEP era para estruturar toda a teoria da qualidade de vida para todo mundo, foco particularmente nos setores que eram os que estavam na escola pública. Mas era para qualquer um, inclusive até pessoas assim, de classe média abaixo, muitas vezes preferiam colocar o filho no CIEP do que pagar uma escola particular porcaria, porque o CIEP tinha uma qualidade muito superior à de muitas escolas particulares. Muitas famílias que assim, não eram exatamente pobres, não moravam em favela, mas também não tinham condições para pagar uma ótima escola particular, colocavam os filhos no CIEP. O CIEP era uma coisa para todos. Política estruturante. E o Brizola criou mais de 500 CIEPs no Rio de Janeiro. E não foi só CIEP que o Brizola criou, não. O Brizola criou a linha vermelha no segundo governo dele, que foi fundamental para reduzir o tempo de deslocamento entre a Baixada Fluminense e o centro da cidade. A Baixada Fluminense, onde moram muitos trabalhadores do estado do Rio de Janeiro que trabalham no centro, com a linha vermelha ficou mais fácil. E detalhe, linha vermelha sem pedágio. E o Brizola ainda colocou no contrato que não poderia ter pedágio por 99 anos. E por que por 99 anos? Porque era o tempo máximo permitido pela lei para estipular um prazo máximo, né? Ele queria proibir para sempre, mas como não podia para sempre, então ele falava, qual é o período máximo? É 99 anos. Então, 99 anos. Então, a linha vermelha até hoje não tem pedágio por conta dessa cláusula do Brizola. Então, foi a linha vermelha. A pequena e média agricultura no estado do Rio de Janeiro foi muito incentivada graças às linhas de crédito do Banerjee, no governo do Brizola. Serviço de eletrificação do interior. Bolbi! Muito, inclusive até mencionar o Rubão. Até eu lembro que uma vez o Rubão mencionou que a Serge, a antiga companhia de eletricidade do Rio de Janeiro, né, antes de ser vendida para a Ampla, hoje Enel, tinha mais qualidade no serviço do que depois de privatizada. A companhia estadual no governo Brizola tinha mais. É verdade isso, Rubão? Perfeitamente. Você vê só, Itaboraí era uma cidade na época que devia ter 160, a metade dos habitantes de hoje. Nós tínhamos uma central, tá, com uma viatura, pelo menos 24 horas à nossa disposição. Hoje a cidade tem aproximadamente 300 mil habitantes e a unidade de plantão fica em São Gonçalo. Você que é usuário, que se rebente, eu não vou falar palavrão não, porque eu estou banindo os palavrões do meu vernáculo. Então é o seguinte, para parecer palatável para todo mundo, quem sabe uma identitária não me pede em casamento, a Thalília Petroni ou qualquer uma dessas aí. Então é o seguinte, o que ocorre? Tínhamos uma equipe, fora que o eletricitário da Serge era um funcionário de alto padrão, tinha dignidade profissional. Hoje,
o eletricitário que presta serviço para essas empresas parasitas é um pobre explorado. Né? O cara não tem condições de se qualificar, se requalificar e ganha um salário miserável. Isso fora que as tarifas foram para a estratosfera. Né? Alguém me falou aqui hoje uma coisa, foi ontem, foi o meu filho falando, pai, mas o salário mínimo em 93 eram $70. Falei, realmente, o salário mínimo em 93 eram $70. Só que o poder de compra desses $70 era muito maior, porque uma conta de luz era irrisória. O cara que tinha um consumo médio pagaria hoje em torno de 60, 70 reais. Nós simplesmente... Para que nós precisamos de Eletrobras estatal? Nós não precisamos. O cidadão está pagando o quilowatt-hora pelo preço internacional. O petróleo é a mesma coisa. Como eu falei, muito melhor fez Botsuana. Botsuana tem recursos minerais infinitos, lá, principalmente de pedras preciosas. E o que acontece com Botsuana? Pelo menos eles pegaram aquela empresa lá aquela empresa europeia lá, que é a continuação da Companhia das Índias, tá? Esqueci o nome dela agora. É o maior produtor de esmeraldas e diamantes do mundo. Chegou para ele e falou assim, olha só, eu quero 70% da produção, 30% é de vocês. Você imagina, Botsuana consegue fazer um acordo draconiano desse, tá? Sem bater uma picareta no chão. Vocês vêm aqui, vocês exploram, vocês botam a planta, vocês botam para produzir, e é o seguinte, eu quero 70%, eu só vou fiscalizar. Perfeitamente. Botsuana hoje é uma flor na África. Um país que há 50 anos atrás era o segundo mais pobre do mundo, só tinha uma rodovia de 12 quilômetros. Se você comprasse um carro, você tinha que andar para ir e voltar. Tinha 12 quilômetros asfaltados na cidade, no país. Né? E para os afrofordes de plantão, o cara que levantou isso era casado com uma inglesa legítima. Tá? Era um casal multirracial. O filho dele, que foi presidente, é filho de uma negra de um negro com uma branca, de um príncipe africano. Então é o seguinte, muito melhor, por exemplo, que o pré-sal hoje, onde a gente foi lá, investiu o nosso dinheiro, investiu os recursos, botou para produzir e entrega tudo pronto. O Brasil é o único lugar do mundo onde a gente privatiza a ponte. Qualquer país decente privatiza o vão. O vão. Olha, é essa cabeceira aqui e aquela lá. Construa a ponte e explore ela. Aqui não. Aqui você constrói a ponte, deixa ela redondinha e faz igual o vagabundo do César Maia com a linha amarela. Né? Com a linha amarela, que acabou com a linha amarela no dia seguinte, com ela zerinho, e entregou para uma concessionária privada para arrecadar rios de dinheiro, já ter um crédito. Eu fui uma vez em Ribeirão Preto, na época do Fernando Henrique Cardoso, em 2000, e eu encontrei com um gestor lá de empresas, o cara estava embasbacado. Eles eram donos de usina e eles ganharam uma concessão de 45 quilômetros da Anhanguera, tá? Naquele prostíbulo paulista de cobrar até pelo ar que respira, e o paulista pelo menos adora isso. Ele deve achar que isso é um ato de nobreza. Você pagava até pelo ar que respira. Então é o seguinte, eles pegaram um trecho de 45 quilômetros. Ele me falou que eles ficaram espantados quando receberam um telegrama na época, tá? Receberam um telegrama na época dizendo que eles tinham 45 milhões de dólares a fundo perdido no BNDES, de empréstimo. Eles foram lá, pegaram o dinheiro, enfiaram nas usinas. Claro, compraram cada um uma casa em Miami, uma mansão em Miami, tá? Botaram algum na Suíça ou em algum outro paraíso fiscal e ficaram com o dinheiro em caixa. Ele falou, a gente não precisava do dinheiro. Eles, com $1 milhão, compraram meia dúzia de carros, botaram meia dúzia de telefones e acabou. Cara, o Brizola tinha uma frase lapidar. O Brizola falava uma coisa, não existem mais negócios da China. Os negócios são do Brasil.
Essa frase negócio da China, que a gente usa, é corriqueiro, isso daí vem do século da vergonha da China, que era um país que você chegava lá, explorava, fazia o que queria, roubava do jeito que queria. Hoje isso é no Brasil. Está aí o PPI. Todo dia, eu sou da área de petróleo, todo dia, pessoas, bandidos ligados ao Guedes, ligados ao governo. Eu nem acredito que a família Bolsonaro esteja envolvida nisso, porque falta intelecto e capacidade para compreender o processo. Os caras são ladrão de galinha. Você tem que deixar um tanque cheio, um carro oficial com um tanque cheio e sem chave para ele ir lá puxar a mangueira e roubar gasolina. Porra, são ladrão de gasolina. Tá? O que acontece? Todo dia, broker é um corretor, de forma legal, estão botando milhões de dólares no bolso, legalmente, sem fazer nada, apenas por comprar petróleo no Texas, combustíveis e mandar para o Brasil. Isso daí que merece uma CPI. Foram fazer uma CPI do BNDES. Sem licitação, o cara imprimiu 4 páginas de A4, gastou 15 centavos com isso, cobrou 48 milhões para dizer o óbvio. Porque existe a CVM. Vamos dizer a verdade, existe a CVM. Então é o seguinte, o que acontece? O BNDES estava perfeito. A Cuba está atrasado. Faz parte do spread. Faz parte do risco do negócio. Todo banco, toda instituição financeira tem um spread, tem simplesmente uma margem de risco. O BNDES é o banco, atenção, é o banco de fomento que dá mais lucro no mundo. Mesmo com juros subsidiados. Não é juro subsidiado. Não é juro subsidiado. É que a indústria de juros no Brasil é tão grande, é tão pornográfica, graças ao senhor Lula, com a emenda constitucional 040/2003, por isso que eu falo que quem fala em Lula, quem fala em Bolsonaro, quem fala em Temer, está falando a mesma pessoa. Está falando a mesma pessoa, porque a pessoa jurídica é a mesma. Se alguém aqui está sonhando que vai voltar 2010 com Lula, não vai voltar. As condições são dramaticamente diferentes. Nós não temos boom de commodities. Nós não temos explosão do pré-sal. Nós temos uma puta pandemia aí, que eu não vou entrar em detalhes sobre essa imundice. Não me cabe entrar em detalhes sobre essa imundice, porque a gente acaba pagando pato com nossos microcanais aqui. Tá? Microcanais, mas graças a Deus cercado de gente boa. Isso que é importante. É melhor quantidade, é melhor qualidade do que a quantidade. Tá? Então é o seguinte, está aí. Processo continuado. O Brizola falava isso. O Brizola falava em perdas internacionais e os políticos adversários dele riam dele. Porque lá vem Brizola falar das perdas internacionais. As perdas internacionais, seu imbecil, seu idiota. Eu fiz essa semana todinha de geopolítica. O último eu ia botar ontem, mas ontem eu não estava passando bem. Eu ainda não estou legal, mas estou um pouco melhor. Eu botei a situação lá, eu fiz questão de fazer um vídeo com o Hélio Calazans, que ficou ótimo, já fiz o corte, aonde aquele paspalho da Globo, tá, que recebe ali R$100 por mês para fazer aquilo, vem com aquela história do Sul-América. Ele já foi mais genérico. Você vê que o negócio tem uma estrutura de canalice, porque o cara já não era um brasileiro, ele já era um sul-americano que foi na Suécia, e chegou na Suécia. Aí você, como eu falei, você vai vendo o cara falando e você vai se encolhendo de vergonha no sofá. Você vai vendo o vídeo do cara e você vai se encolhendo. Nossa, como é que nós somos pequenos? Como nós somos mesquinhos? Como nós somos ladrões? Como nós somos corruptos? Como nós somos sujos? E o cara vai falando isso, vai reiterando isso, a corrupção, o mau caratismo da gente, porque lá tem um guichê que você entra de graça se você não tiver dinheiro, e ninguém usa aquele guichê porque todo mundo é bom samaritano, ao contrário do latino-americano, que é a escória da humanidade, que se tivesse ali estava fazendo fila para entrar ali de graça, de sacanagem. Aí eu peguei o Wellington, e o Wellington foi lá na estação central de Estocolmo, na maior, fez uma reportagem linda para mim,
filmou tudo e mostrou lá os guichês, procurando onde tinha o guichê livre. E, por último, como cereja do bolo, mostrou a atuação de 2 seguranças que pareciam filho do Ragnar Lothbrok, lá da série Vikings, imobilizando um cara metendo o joelho no pescoço, que provavelmente pulou a roleta sem pagar. Estilo Praça da Sé, estilo Praça Sans Penha. Mesma coisa. Mesma coisa. Ou seja, dramaticamente o povo é igual em todo lugar. Depende um pouco dos seus dirigentes, ou da quadrilha que se apossou da política. Falei também dentro do quadro geopolítico que a primeira coisa que tem que ser implodida no Brasil é essa figura nefasta desse pluripartidarismo, que isso é uma quadrilha. Se você chegar em Itaboraí, chegar em São Gonçalo, chegar em Niterói, chegar em qualquer município do Rio de Janeiro ou do Brasil, quanto menor, melhor, você vai procurar assim, onde é a Câmara Municipal? É ali. Aí você vai lá. Quando você chegar lá, tem um bar perto. Aí você vai ver que vão começar a aparecer aves de rapina, parasitas, ou vai começar a aparecer uma fauna de vagabundos, de gente que não agrega nada, de bandido. Você vê que o cara não trabalha, não faz nada, ele está com a pastinha, ele está ali sentado. Um é presidente de um partido, outro é vice-presidente do outro é vice-presidente, está vindo na Câmara para ver uma jogada com o prefeito, para ver uma parada ali, para ver um negócio ali, para ver uma sacanagem assim. Isso é multiplicado por 5.700. Isso é a raiz que segura a árvore Brasil. Está podre, está corrompida. Isso aqui tem que voltar. Quer pluripartidarismo? Sim. 5 partidos. Quem tiver menos de 10% é ripado. Acabou. Ripa. Porque hoje o que você encontra é isso. Câmara de Vereadores, bandidos, quadrilhas, gangues sentados fazendo ali. Ali você vê qual é o cheiro da política. Aí você vai ver por que cidadãos de bem são mal representados. Porque você, quando chega, eu vou botar o mapa da minha cidade. Porque eu conheço ela muito bem, conheço outras. Mas eu boto o dedo boto a cara mesmo e dane, estou pouco me lixando para eles. Caguiano. Tá? Então é o seguinte, o que acontece? Aqueles caras estão ali, o que acontece? O profissional liberal de bem, quando passa perto daquela turma, ele faz o sinal da cruz. O empresário de bem passa perto deles, nem chega. Ou seja, ninguém que presta na cidade encosta nesse pessoal. E são esses caras que fazem as leis, que representam a gente. Aí você vai lá ver. Se você procurar, procurar a ficha corrida de cada um, você vai ver quem é. O presidente da Câmara nunca trabalhou na vida, nunca fez nada da vida. Com 18 anos já estava encostado dentro de um partido, vendo que mamata ele poderia tirar. Nunca trabalhou na vida, nunca na vida. Não sabe o que é trabalho. Mas ele não é único. Ele é o retrato seriado de outros tantos. A gente vai para onde com isso? Não é o nosso povo o problema. O problema é essa estrutura de domínio, de poder que nós ganhamos depois da Constituição Federal de 88, aquela que o Jorge Soros comprou no atacado e no varejo. Né? Brizola era uma pessoa sensacional. Brizola é o único político que eu conheci na minha vida, além de Darcy Ribeiro, 100% honesto. 100% honesto. Brizola não falava em dinheiro, Brizola não falava em nada, Brizola só falava em objetivo. Brizola não fingia ser brasileiro, não fingia aquilo ali, não. Ele era aquilo 24 horas por dia. E também foi traído demais. Vagabundo do César Maia, a quadrilha do Marcelo Alencar, todos esses traíram o Brizola. Porque parasitas também. Agora, Brizola e Darcy Ribeiro e Doutel de Andrade, que eu conheci muito bem, tá? Doutel de Andrade é quem eu tinha mais intimidade. Todos eles eram de uma integridade sem limite. Eram getulistas de verdade. Tá? Era getulista de verdade. O Brizola recebe um certificado autenticado na perna da Lava Jato do Rio de Janeiro, quando pegaram e prenderam empresários da FETransport. E os empresários da FETransport, que são mais vítimas do que algozes. Eu falo, boto o dedo na cara, porque eu presto serviço para a empresa de ônibus. Eu presto serviço para a empresa de ônibus. Tá? O empresário de ônibus aqui no Brasil, ele é corrupto por quê? Ele é corrupto porque o homem público vai lá com a sua carteirinha e fala, ou me dá ou tu não anda.
Então você cria uma promiscuidade. Você cria uma promiscuidade. E o cara chega dentro do depoimento, está nos autos da Lava Jato aqui, do Marcelo Breta, falando assim, o único período que não teve acerto, aqui foi no governo Brizola. Foi a única vez que alguém sentado naquela cadeira do Detro não pediu dinheiro, não pediu acerto. Isso está nos autos. Isso está nos autos. Porque se alguém pedisse dinheiro, bastava você marcar uma audiência com o Brizola, que o cara estava na rua no dia seguinte. Hoje o cara não está na rua porque o cara pede dinheiro para o cara também. Lá atrás é tudo rachado. E o empresário fica com a fama de vilão. Não estou falando que são santos. Não estou falando que são santos. Mas você, quando tem uma empresa com 5 mil, 7 mil empregados, acontece igual o Marcelo Odebrecht, que tinha 120 mil. Você tem que tocar a música conforme a banda. A tua banda vai tocar conforme toca a música. E não é você que escolhe a música. A realidade é essa. Mas isso aí a gente fala depois, senão eu vou falar demais aqui. Passo a bola. O André pode falar aí, se ele quiser. Tá sem som. Sempre um prazer escutar o Rubão falar. O Rubão chega com muita energia, né, Felipe? Colocando muita energia no discurso. Então, boa tarde, Rubem. É um prazer estar aqui contigo. Boa tarde, Felipe. Quem está aí, se inscrevam aí nos nossos canais. O Felipe deixou o link dos 3 canais aí na descrição do vídeo. E vamos falar um pouquinho desse Brizola, que o Rubem falou que conheceu do hotel, né, de Andrade, um grande trabalhista. O Rubem participou também de campanhas aí do Brizola. E, Felipe, você sabe que o Brizola ele foi o único governador eleito por 2 estados, né? Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Ninguém no Brasil conseguiu esse feito, só Leonel Brizola, governador eleito por 2 estados. Antes de ser governador, ele foi prefeito de Porto Alegre também. Olha, o Brizola, no Rio Grande do Sul, ele, se não me engano, ele governou o Rio Grande do Sul de 1959 a 1963. Ele construiu, Felipe, 6.300 escolas, juntando escolas primárias, escolas técnicas, ginásios, foram 6.300 escolas. Então, se o estado do Rio Grande do Sul hoje tem uma educação pública um pouquinho acima da média dos outros estados, um pouquinho melhor, se houve uma grande campanha de alfabetização no Rio Grande do Sul, tudo isso se deve a Leonel Brizola. Ele foi o grande incentivador, o grande promotor da educação pública lá no Rio Grande do Sul durante seu governo estadual. As escolas ficaram conhecidas como brizoletas. O Rubem e o Felipe sabem que depois no Rio, os CIEPs ficaram conhecidos como brizolões, né? Mas lá no Rio Grande do Sul eram as brizoletas. E o Brizola, ele fez, Felipe, muito antes de governos mais revolucionários, o Brizola ele fez até reforma agrária no Rio Grande do Sul, ele assentou mais de 5.000 pessoas em Sarandi, no Rio Grande do Sul, e isso pela lei, porque o Brizola ele era muito institucional, né? Ele sempre procurava a Constituição, acho que foi, não sei se foi você ou o Rubem que falou, que na construção da linha vermelha ele utilizou a lei do Estado do Rio de Janeiro para conceder, para não haver pedágio durante 99 anos. E a mesma coisa no Rio Grande do Sul, quando ele fez reforma agrária e assentou milhares e milhares de famílias. No Rio Grande do Sul havia uma lei que, se a família tivesse 100 assinaturas no abaixo-assinado, ela ia receber lá seus hectarezinhos de terra, poderia ser assentada. Então, se 100 pessoas confirmassem que aquela família era uma família de lavradores, de trabalhadores do campo, o Estado do Rio Grande do Sul se comprometia a dar posse da terra. E o Brizola fez uma reforma agrária lá por dentro da lei, utilizando essa lei do Estado do Rio Grande do Sul, ele fez uma reforma agrária. E então, o reformismo de Leonel Brizola, ele era um reformismo até revolucionário. Na construção dessas escolas no Rio Grande do Sul, Felipe, você veja que projeto magnífico. Era utilizada até mão de obra voluntária. O próprio povo para construir as escolas no interior do Rio Grande do Sul. Isso, por exemplo, em alguns países, em governos diferentes, distintos, por exemplo, houve muito trabalho voluntário também. O Brizola já fazia isso antes, Felipe. Antes, porque a Revolução Cubana foi em 59. O Brizola, governador do Rio Grande do Sul, já estava fazendo trabalho voluntário para construir escolas, para construir hospitais.
Então, ele já utilizava a mão de obra do povo, o povo querer se voluntariar, ajudar. Então, realmente, era um vídeo. O Felipe pincelou aqui rapidamente no começo do programa. Olha, todo mundo que se diz nacionalista tem que estudar a história de Leonel Brizola e da nacionalização. Ele estatizou duas empresas estadunidenses, a ITT, de telefonia, e a Bond Share, de eletricidade. Isso numa época, Felipe e Rubem, que qualquer estatização, qualquer nacionalização levava a golpes de Estado. Vocês sabem que na América Central, por muito menos, presidentes foram derrubados. Por exemplo, com o caso da United Fruit, na Guatemala, quando caiu Jacob Arbenz. E o Brizola nacionalizou duas empresas estadunidenses, pertenciam ao Império Yankee. O Brizola teve peito para fazer isso. E por quê? É porque ele era um radical, um amalucado? Não. Simplesmente porque essas duas empresas não cumpriam sua função social. Se negavam, Felipe Rubem, a expandir a rede de eletricidade, no caso da Bond Share, e a rede de telefonia, no caso da ITT. Então, ele, por dentro da lei, também nacionalizou essas duas empresas. E não é qualquer um que faz isso. Hoje em dia a gente vê esses politicões entregando patrimônio público, deitando e rolando, governando de costas para a população. O Brizola, como o Rubem falou, ele e Darcy Ribeiro eram o nosso farol de honestidade e de trabalhismo, porque estavam sempre preocupados com os problemas fundamentais para a classe trabalhadora, com os problemas imediatos que afetam a maioria da população, que afetam toda uma classe, sem essa coisa de identitarismo, de segmentar a sociedade, né, de incentivar uma disputa entre negros e brancos, entre héteros e homossexuais, entre mulheres e homens. Não, o discurso deles era para as massas, o discurso e o trabalho. Posteriormente, no Rio de Janeiro, ainda logo ali no governo do Rio Grande do Sul, ainda teve o caso da campanha da legalidade, onde ele resiste àquela tentativa de não empossar o João Goulart. O João Goulart, que às vezes eu acho que é muito mal compreendido, João Goulart, como ministro do Trabalho, havia dado 100% de aumento no salário mínimo, que era uma grande liderança ali do trabalhismo, do PTB ao lado do Brizola. O Jango foi ministro do Trabalho do Getúlio Vargas, para quem não sabe, e chegou a dar um aumento de 100% no salário mínimo, gerou muita confusão, enfrentaram muitas forças poderosas, e o Brizola, ali em 1961, defende armado, ele levanta o povo do Rio Grande do Sul em armas. Você olha para esses governadores de hoje, esses vendilhões da pátria, você compara ao Brizola, você, se conhecer minimamente a história do Brizola, vai concordar que foi uma das maiores lideranças políticas, maiores estadistas dos últimos tempos, que nós aqui tivemos a oportunidade de ver, de assistir, pelo menos. Eu cheguei a votar no Brizola em 2002 para senador. Infelizmente, ele não venceu aquela eleição, mas consegui votar no Brizola. Foi meu primeiro voto, foi em Leonel Brizola. Eu tinha 16 anos apenas, mas já era apaixonado ali pelo discurso dele. Um homem que enfrentou um golpe contra o presidente João Goulart, levantou o povo gaúcho em armas, articulou com o Terceiro Exército no Rio Grande do Sul, levantou a Brigada Militar Gaúcha, que no Rio de Janeiro é a nossa polícia militar, né? Ele tinha ligações profundas com a Brigada Militar Gaúcha. Então o Brizola é tudo o contrário, é a antítese desses politicões que a gente vê hoje em dia. E, posteriormente, depois da volta do exílio, como o Felipe falou, ele e o professor Darcy Ribeiro empreendem o maior projeto civilizatório já visto nesse país, que é o CIEP. Tem alguém até comentando aí sobre o CIEP, Língua Pátria, Diego Abreu. O CIEP é o maior projeto civilizatório desse país. Um projeto da escola pública de tempo integral, onde as crianças teriam não somente um ensino de qualidade, mas todo um tecido social por trás disso. Atendimento médico, odontológico, acompanhamento psicológico, alimentação, 3 refeições. Eu vou contar uma para vocês, Felipe e Rubem. A minha mãe, já depois de idosa, a gente teve que arrumar uma pessoa para ajudar ela, esse pessoal, que fazem serviço de diarista, né? Então tinha uma senhora que ajudava a minha mãe lá, porque minha mãe já estava muito idosa, e essa senhora era de Nilópolis. Felipe, acho que antes do Rubem chegar, o Felipe estava falando aqui da Baixada Fluminense, né? Ela era de Nilópolis, que é na Baixada Fluminense, onde o Brizola tinha muito voto. O Brizola tinha voto no povão.
E uma vez ela escutou eu na cozinha conversando com minha mãe sobre o Leonel Brizola, ela falou, olha, esse homem, onde ele passava lá na Baixada Fluminense, a gente ia atrás dele, naqueles carros de som, para cima e para baixo. Nós seguíamos o Brizola onde ele fosse, os discursos dele. Todo mundo votava no Brizola. E vou te falar, meu filho, no CIEP, o meu filho recebia no final de semana até leite para levar para casa. Eles davam leite para as mães, Felipe, levarem para as casas. Porque o Brizola e o Darcy sabiam das condições deprimentes em que se encontravam os filhos dos trabalhadores. Então o trabalhismo era isso, era se voltar para resolver os problemas efetivos de toda uma parcela mais vulnerável da população, uma parcela menos abastada, ao contrário do que está hoje aí, essa segregação, esse divisionismo na sociedade. Brizola e Darcy Ribeiro não, ao contrário, eles falavam para as maiorias, para as massas, e faziam políticas públicas também para as massas, Felipe. Eu não sei se eu já me estendi muito, vou deixar vocês falarem um pouquinho e as ideias vão surgindo aí. Mas realmente era um reformismo revolucionário de Leonel Brizola. Fala, Rubão! Deixa eu falar uma coisa sobre o projeto do CIEP e o pragmatismo do Brizola. O Brizola, ao contrário do que as pessoas pensam, ele não era só ideólogo, tá? Mas ele era pragmático. Ele criou dentro um embrião que nunca foi à frente, chegou a ser implementado, mas a Globo, junto com o PT, junto com a esquerda do Rio de Janeiro, sabotaram a eleição do Darcy Ribeiro, em 1986, com a farsa do Plano Cruzado. O PT lançou o Gabeira, né, Rubem, para tirar voto do Brizola. O PT lançou o Gabeira para tirar voto do Brizola. Quem dá fuma e cheira vota no Gabeira, eu lembro até hoje. Tá? Então é o seguinte, o lema de campanha era esse. O PCdoB fez parte da chapa oficial, fez parte do apoio ao Gato Angorá, um dos maiores ladrões que esse país já produziu, totalmente impune. O Brizola criou a figura, em cima dos CIEPs, de alguns CIEPs, tinha um apartamento montado. Né? Esse apartamento montado era para um pai social. E para você ver qual era a visão dele, o pragmatismo. Era bombeiro ou polícia militar, se não me engano, Rubem? Militar sem filhos. Bombeiro, polícia. Militar sem filhos, casal. Saiu uma reportagem no Jornal do Brasil, uma época, mostrando o cara que era pai social de 16 crianças, que viviam ali. Tá? Era um casal, ele sargento, 16 anos de polícia, né? E era o pai social, porque ele via nesse perfil a autoridade do local. Ele matava 2 coelhos com uma caixa d'água só. Ele não tinha vigia, não tinha nada, tinha uma figura de autoridade dentro do CIEP, morando, era um habitante do CIEP, né? Num apartamento confortável, né? E ele era o pai social desse alojamento que tinha lá. E no final de semana tinha refeição, tinha comida, tinha tudo. Mas isso é muito caro. Barato no país é dar 1,5 milhão de atrasados para um juiz. Isso é barato. Dallagnol acabou de botar, mesmo fora do serviço público, acabou de botar 207 mil reais no bolso. Procuradores do Brasil inteiro receberam, sem dar um pio, entre 50 e 450 mil por mês. Milhares deles. Milhares. E quem manda nesse país, segundo uma corrente de energúmenos aí, são os militares. São os militares que mandam no país. Para você ver o nível da choldra, da imundície, da podridão. A gente não tem dinheiro para dar comida para criança. Darcy Ribeiro sempre falou, espere o que vai sair daqui a 20 anos vamos ver. E 20 anos depois nós vimos. Né? O que saiu dali? A desestrutura e quem mais taca fogo nessa desestrutura da sociedade? Exatamente a New Left brasileira, na figura do PT, do PSOL. Hoje eu tenho ódio dessa turma. Ódio, eles pumam pelo canto da boca. Porque eles não têm valor nenhum para agregar.
apenas destruir todos os valores da sociedade. Um casal, eu e minha mulher, somos alienígenas, porque o casamento fracassou. Agora, se for 2 viados, está tudo bem. Tá? Aí sim, aí pode ser resgatado, vai ter véu, vai ter grinalda, vai ter final feliz, mas nós não. Quando juntam um homem, uma mulher e um homem, deu tudo errado. Agora o resto não, o resto é a voz libertária. O que está faltando para essa gente mesmo é um cabo de enxada, é uma frente de trabalho, é abrir uma BR de 1.500 quilômetros no cabo da enxada, embaixo do chicote, porque é o que esse pessoal merece. Eu não sei se você viu, mas você não vê um identitário dirigindo um trator. Você não vê um identitário com uma pá, uma picareta na mão. Você não vê um identitário suando, batendo marreta numa plataforma de petróleo. Você não vê um identitário aonde tem suor. O suor é o inimigo. Parece aqueles animais que o Steven Spielberg criou, que se caísse água neles, tá? Eles viravam monstros, né? Eram bonitos, fofinhos. Eles são assim, eles são bonitos, fofinhos. Mas se você botar ele para trabalhar e tirar uma grama de suor deles, eles viram monstros. Porque o identitário, ele é o ácaro social. Não que a gente não necessite desses trabalhos, mas eles só estão ali. Eu trabalhei batendo marreta, carregando o saco, e depois fui trabalhar atrás de um computador. Depois de trabalhar 16 anos embarcado, até embarcado mesmo já fazia trabalho burocrático, mas cansei de bater marreta. Foi a minha fase, foi a minha evolução. Você não vê um identitário produzindo resultado, mesmo que seja atrás de um computador. Eles são os campeões das inexatas. Eles estão em um lugar onde não há compromisso, não há trabalho, não há resposta, não há nada. O pessoal gosta de lacração, ilação, conversa fiada e movimentação. Aquele personagem criado pelo Chico Anísio, né? daquele universitário que está há 10 anos no primeiro período lá e que é ativista de tudo quanto é esquerda, que era da década de 80, e eu achava meio forçado, é aquilo mesmo. A esquerda brasileira leva a gente a pensar, a ter que dar razão, a um dos ditados mais canalhas que eu já vi na minha vida. Eu tinha ódio, mas hoje eu começo a pensar, quem até os 22 anos de idade não foi comunista não tem coração. Depois dos 22 anos, quem continua comunista não tem cérebro. Né? Porque realmente é o que eles mostram. Eles simplesmente se fecham numa redoma, pegam para si a verdade, para você ver que essa esquerda, essa New Left, que é asquerosa, fedorenta, maconheira, ordinária, destruidora de tudo quanto é valor da nossa sociedade, e ácaros, parasitas, vivem disso. Eles vivem do meu, do teu suor. Eles só querem verba. Aquela verba não importa de onde vem. Ele quer uma mata. Ele quer uma ONG. Ele não sabe que aquela ONG ali vem de um dinheiro, por exemplo, da Nike, que está explorando uma mão de obra escrava lá no Sudeste Asiático. Mas ele não quer saber, está vindo mole na mão dele. Não existe compromisso. Não existe ninguém da New Left que assine um relatório técnico. Não precisa suar, não. Você pode gastar neurônio. Não. Eles querem viver disso aqui, ó. Blá, 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 blá. Veja quem é que é capaz de assinar um laudo, uma RT, uma assinatura de responsabilidade técnica. Quem? Quem está por trás de alguma coisa? Quem produz alguma coisa? Nada. Nada, 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 nada. Eles querem cargos burocráticos, eles querem RH de empresas, eles querem filosofia. Tá? Filosofia é uma coisa genérica. Filosofia é fraude. Curso de filosofia é fraude. Isso é pra porra nenhuma. Filósofo, o cara é ou não é. Manel Lima era um cachaceiro que andava em Itaboraí, morreu aos 70 anos, depois de beber mais ou menos umas 8 carretas de cachaça. Tá? Era compositor, filósofo, gênio, fantástico. Nunca estudou na vida. Nunca estudou na vida. Você dava R$500 para ele, mandava ele comprar qualquer coisa, ele trazia até o último centavo de troco. Fazia qualquer coisa. Paga uma para mim ali, não tem problema. O pessoal deu uma casa para ele e voltou para morar na rua, porque não queria a casa. Né? Filósofo mesmo, de verdade. Aí o cara chega e fala, é a mesma coisa. É a mesma coisa você dizer que o cara vai fazer o cara vai estar na faculdade,
Daqui a pouquinho é o seguinte, vai entrar na faculdade e vai sair de lá craque. Vai ser um novo Neymar, um novo negócio. Bicho, tem coisas que é talento natural. A filosofia é uma delas. Então é o seguinte, não adianta se formar em filosofia e sair lá dizendo que é filósofo. Você fez o quê? O que você produziu em filosofia? Márcia Tiburi é filósofa. Aquilo é uma energúmena. Aquilo é uma jumenta. Tá? Aquilo é uma imbecil, uma retardada, uma débil mental, que simplesmente comeu capim de luxo até hoje, mantido por um esquema canalha, vagabundo, de um setor ideológico da população ou da estrutura partidária que mantém esses lixos. Palmeira Escória, essa merda, toda essa turma. Isso é um lixo. Isso é um lixo. Palmeira Escória, outro dia, fez aí um negócio aí que eu nem lembro mais que é, de tão irrelevante que ele é. Os caras não sabem o que é história, não sabem o que é contexto histórico, não sabem analisar história, não sabem ver história, não conhecem história, não conhecem porra nenhuma. Fica todo mundo cacarejando meia dúzia de frases de Karl Marx lá, que a maioria não se encaixa neles, que ali ninguém pode produzir nada. Ele, quando fala em produção, é para eu, você, o Felipe e eu produzir. Ele é o gestor. Vamos pra puta que os pariu. Desculpa o palavrão, falei o primeiro. Eu acho que pior do que... Eu acho que pior do que essa Márcia Tiburi, a gente já discutiu isso, né, outras vezes lá no teu canal, aqui no do Felipe e no meu. Eu acho que pior do que as besteiras que ela fala, as coisas completamente fora da realidade que ela coloca, né? Eu acho que pior que isso é o partido que leva no nome Partido dos Trabalhadores apresentar essa cidadã, essa senhora, como candidata, se não me engano, foi a governo do estado do Rio de Janeiro. Acho que é muito triste para um partido que leva no nome Trabalhadores apresentar aquela cidadã como candidata. Por isso que o PT no Rio de Janeiro é o que a gente conhece, né? Nada. Enfim, você quer falar, Felipe, ou posso tocar aqui? Você tem que lembrar que ela é uma pessoa sindicalista, ela é sindicalizada, ela é presidente do sindicato. Você vê que ela vê lógica no crime e no assalto. No roubo. Deve ser bom. Você imagina o cara, a mulher, o homem, que acabaram de perder um filho. Eu não estou sendo demagogo, não, porque o Brasil chegou a ter 70 mil homicídios registrados num ano, sem contar quem morre vítima dos ferimentos e quem desapareceu. Você chegar num país igual o nosso e uma vagabunda dessa chegar e falar que vê lógica no crime, a Thalília Petroni chegar no meio disso e falar assim, eu quero um projeto permitindo o furto, tá? O princípio da bagatela já é observado pela justiça. A insignificância ou bagatela já é, a partir do momento que o furto não existe insignificância ou bagatela para nada subtraído com violência. Não existe, já morreu. O Roxin, que é o autor do princípio da insignificância e bagatela, isso daí vem do Código Romano, mas ele adaptou e é usado, apesar de não ser uma lei escrita, ela é aceita. O princípio da insignificância e bagatela, toda vez que é arguída pelo advogado, o juiz normalmente concede. É praxe. O cara simplesmente subtraiu um valor pequeno e foi um crime, alguns chamam de crime famélico, né? Às vezes não é famélico porque é um objeto. Quando é só comida, é famélico, mas quando é um objeto de baixo valor, tá? Considera-se baixo valor até meio salário mínimo. É praxe, isso aí. Então, essa Thalília Petroni, ela são dois fenômenos, eu não conheço ninguém que votou nela. Ela está na terceira eleição. A primeira eleição ela teve 21 votos. A segunda, 5.600, ela foi eleita no vento uivante da Marielle, tá? E depois colheu os frutos dos restos mortais da pobre Marielle. E apareceu com 107 mil votos. Eu sou da região, Felipe também, eu não conheço ninguém que votou nela. Ninguém nem sabe quem é ela, mas ela apareceu eleita com 107 mil votos. E vai para lá um estrupício desses, vai para lá fazer isso aí. Tá? É brincadeira. Por favor, não quero falar demais. Quando a gente... Ô, Felipe. Não, fala aí. Não, eu ia tava, o Rubem, ele lembrou
da figura do pai social que o Brizola e o Darcy Ribeiro traziam para os CIEPs, né? Que era um militar, um bombeiro, um policial militar que cuidava das crianças ali dentro da escola. E eu lembrei de outras duas coisas que eu queria trazer aqui para o debate, Felipe. Hoje, a gente tem um trabalho excepcional da Auditoria Cidadã da Dívida, da professora Maria Lúcia Fatorelli, denunciando nessa sangria desatada de recursos. Mas vocês sabem quem há décadas atrás já falava disso? Leonel Brizola. Leonel Brizola, décadas atrás, desde os anos 80, já vinha batendo nessa tecla do endividamento e da taxa de juros que era praticada no Brasil. Ele já denunciava, foi o primeiro político a se posicionar de maneira contundente contra a dívida pública brasileira. E outra situação, né, hoje em dia, Felipe, muita gente comenta sobre a influência dos grandes meios de comunicação na opinião pública. Quem foi o único político que, na época, que a influência desses meios de comunicação eram maiores ainda sobre a opinião pública, não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha nada, não tinha nenhuma alternativa àquele monopólio da Rede Globo de Comunicações? Quem foi o único político que tinha cara, o peito e a coragem para denunciar o monopólio da Rede Globo de Comunicações? Leonel Brizola. Ninguém mais tinha coragem de bater nessa tecla. Hoje, tudo quanto é político, aí de vez em quando aparece um ou outro aí que questiona. Mas naquele momento, dos anos 80 em diante, Brizola era o único que tinha coragem de bater de frente com um dos homens mais poderosos, mesquinhos, arrogantes e desgraçados desse país, que era Roberto Marinho. Brizola tinha a coragem para fazer isso. E ficou icônica, né, Felipe? Aquele direito de resposta que ele teve contra a Rede Globo, onde ele, mais uma vez, por meio da lei, procurou justiça para que pudesse responder à Globo e que a sua resposta fosse ao ar. Brizola conseguiu, se não me engano, em 1994, obrigar o Cid Moreira a ler as palavras de Leonel Brizola contra a Rede Globo e Roberto Marinho. Aquele é um dos momentos mais icônicos da TV brasileira, Felipe, numa época que ninguém tinha coragem de bater de frente com o sistema Globo de comunicação. Exatamente, André. Hoje em dia, muita gente de direita tira onda, canta de galo contra a Globo, mas onde que eles estavam quando o Brizola já metia a porrada na Globo? Uma coisa é dar porrada na Globo agora, que a Globo está decadente, né? A Globo nem de longe tem a mesma audiência hoje do que tinha naquela época. Nem de longe tem o mesmo poder hoje do que tinha naquela época. A Globo, naquela época, elegeu o Collor e tirou o Collor também, para a gente ver o quanto que ela tinha poder. Enquanto que hoje, por mais porrada que tenha dado no Bolsonaro, deu muito mais porrada no Bolsonaro do que deu no Collor, né? Mas o Bolsonaro está aí. Ou seja, a Globo hoje não tem mais tanto poder quanto tinha. Mas o Brizola se opunha à Globo naquela época. Os mesmos que falam Brizola defendia bandido, defendia marginal, estavam batendo para a Globo. Era um macaco de auditório da Globo naquela época. Exatamente os mesmos, né? E antes aqui de continuar, eu dou um salve aqui para o Rogério Anitablian, para a Amália, do canal Arte da Guerra, para o Douglas Garcia, da União Nacionalista, o Rogério, a Amália, o Douglas, tem canais e grupos fundamentais para o debate nacional, para a gente recolocar a questão nacional no centro do debate político, que é isso que precisamos. Nós não precisamos de ideologias fajutas. Nós não precisamos de ideias baratas para nos dividir. Precisamos nos unir em torno daquilo que é fundamental, daquilo que é importante. Por isso que estamos falando aqui de Brizola. Porque Brizola colocava o que era importante em primeiro lugar. Brizola não colocava ideologia em primeiro lugar. O Brizola mesmo falava que o trabalhismo não era nem de esquerda e nem de direita. O trabalhismo era nacionalista, era a questão nacional, era o que importa, era o que fazia diferença para o povo. Brizola não queria sair por aí desfilando para provar a fidelidade dele a uma ideia ou outra. Ele queria era melhorar a vida do povo, fazer melhorar a condição
das pessoas em geral e fez dentro do possível. Inclusive, fez mais do que era possível. Inclusive, ele criou condições para fazer o que se considerava impossível, porque o ICIEP, muita gente achava que o ICIEP era impossível, que não tinha como fazer. Ele foi lá e fez. Ele mostrou que dava assim para fazer se houvesse vontade política, né? O que é inviável é continuar dando privilégio para juiz, como a gente está vendo aí, como o Rubem muito bem colocou. Isso que é inviável. Escola não é inviável. Qualquer privilégio para juiz é gasto, né? Despesa com escola é investimento. Tudo aquilo que diz respeito, a melhorar... E o Brizola já falava isso, né, Felipe? Privilégio só para as crianças. Exatamente, né? Só as crianças que merecem privilégio, porque numa sociedade justa, só as crianças que têm privilégio mesmo, né? Então, eu recomendo a todos aí que se inscrevam no canal do Rogério, no canal Arte da Guerra, no Nacionalista do Douglas Garcia, assim como também se inscrevam no portal do André Nunes, no portal Rubem Gonzalez. Todos esses canais são parceiros do Brasil Independente. Nós estamos unificados em torno da questão nacional, que é a questão que importa, e da discussão sobre a questão nacional. E a partir disso, eu respondo aqui em vários do chat sobre a relação, sobre esse negócio aí que o Brizola favoreceu o tráfico. Não, deixa eu responder isso. Tá bom. Deixa eu responder isso. Eu deixo para o Rubem responder, porque eu sei que ele vai dar uma resposta melhor que a minha. Então, manda abraço. Não, a porrada vai ser forte. Não, primeiro que é o seguinte, esse canalha aí que falou isso aí, esse tal de Carlos Miranda, esse bosta, tá? Ele é um desonesto intelectual, e eu não suporto gente desonesta intelectual. A história do tráfico no Rio de Janeiro, ela remonta à década de 60. Essa é a história basal. O que acontece é que, quando o Brizola assume, é exatamente o processo da distensão. E no processo da distensão, ele virou e falou, olha, aqui dentro, é o seguinte, você só vai entrar na favela com mandato. Sem um mandado, não tem como entrar. Tá? Você tem que ter o mandado para fazer os negócios. Vamos dar a respeitabilidade que as pessoas merecem e precisam dentro. Vamos distribuir cidadania. Não vamos só falar em cidadania. Ele sempre deu apoio, ele sempre plano de carreira, salário, e ele não enalteceu o vagabundo, nem proibiu a polícia de operar nas favelas. Proibiu, sim, a impunidade. Para quem não conhece história, eu conheço. Em 1986, o Moreira Franco se elegeu na propaganda oficial, mostrando um cara municiando uma arma e falando que a violência do Rio de Janeiro era terrível. E em 6 meses ele iria acabar com a violência no Rio de Janeiro. Efetivamente, ele acabou. Ele dizimou o Comando Vermelho. Moreira Franco, Wellington Moreira Franco, dizimou o Comando Vermelho. Que o Comando Vermelho era uma bandidagem meio de antanho. Era o Escadinha, era o Meio Quilo, era uma turma que tinha um pouco... Não estou aqui defendendo, não. Tinha um pouco de ideologia. Eles ficavam restritos às favelas e era aquele negócio. A polícia, quando chega, eu tenho que correr da polícia, que é meu papel. Eu sou o bandido, ele é o mocinho. Vamos correr. O Moreira Franco inaugura oficialmente a temporada do fuzil e a temporada de caça ao policial. Então, Carmen, se você é policial, você é um idiota. Você é um idiota, um imbecil. Você não sabe o que você está falando. O Moreira Franco colombinizou. O Moreira Franco trazia todo ano o Pablo Escobar e seu séquito para o Rio de Janeiro. Quem falava isso tem um canal ainda no ar, Popeye, arrependido, tá? Que era o braço direito e o matador principal. Falava que ele vinha com $2 milhões para o Rio de Janeiro e voltava sem um puto no bolso, sem um centavo. Em uma semana aqui, gastava tudo com putas e políticos, ou vice-versa, não muda nada. Tá? Políticos e putas, putas e políticos. Tem até a história de um
de um notório advogado com um nome estranho, né? Que foi presidente do Flamengo também, que armou um bote para o Pablo Escobar lá em Búzios, e chegando lá, foi cercado pelos seguranças do Pablo Escobar e não foi morto junto com a equipe, junto com 2 delegados e mais uma equipe, porque o Pablo Escobar, para ele era merda, ele preferiu dar o dinheiro para não ter que matar e sumir com os corpos deles. Né? Isso daí foi tudo no governo Moreira Franco, que era um roubando o outro. O Maurinho Branco, que participou da farsa do sequestro do Medina, acabou de sair do escritório do Moreira Franco, do irmão do Moreira Franco, e foi fuzilado na Avenida Chile, em frente à Petrobras, pela Polícia Federal. O Maurinho Branco não tinha uma arma. O crime organizado entra no governo na figura de Moreira Franco e a sua quadrilha colombiana. Começaram a matar policiais, a abater policiais, que até aquele momento o Comando Vermelho era uma coisa. Simplesmente ele faz uma perseguição sem quartel ao Comando Vermelho, dissolve o Comando Vermelho e coloca novas figuras ali dentro. As novas figuras são essas, tá? Donos e senhores absolutos de tudo, de vidas, de tudo, nas comunidades. Saiu a política da farmácia e do bujão de gás para Dona Maria, do Escadinha, e entrou a política do micro-ondas. Quem dedurar alguém aqui vai ser queimado vivo. Hoje, eles vivem sob o terror lá dentro. Quem implementou esse modelo não foi Brizola. Quem implementou esse modelo foi o Wellington Moreira Franco e sua corja, sua quadrilha, sua gangue. Os policiais passaram a ser abatidos a fuzil, a tiro de fuzil, a partir do governo Moreira Franco. É a divisão entre o futebol amador brasileiro e o futebol profissional. Sempre tivemos futebol, mas lá em 33, se não me engano, entrou profissionalismo. Foi o que Moreira Franco fez. Tirou os românticos do tráfico e botou efetivamente gente pragmática, gente de fuzil na mão, pronto a abater qualquer um. E aparece idiota e imbecil aqui ainda com esta merda dessa retórica imbecil, estúpida, sabendo muito bem que todo o político no Rio de Janeiro sobe o morro abraçado com o traficante, que o BOP sobe 2 ruas e logo o governador recebe uma ligação de um político da área: aqui é o Chiquinho, não sobe não, para. Todo mundo sabe disso. Isso não aconteceu no governo Brizola, não. Isso aconteceu agora. Isso daí é uma experiência nossa, nova, vinda de Wellington Moreira Franco e sua corja. Então não botem isso aí na conta do Brizola, não. Isso daí é um ponto negro que tentam jogar no Brizola. Como disseram que os filhos do Brizola eram donos da Carioca Engenharia e que todos os CIEPs eram feitos por eles. Família Brizola, está todo mundo hoje na pendura, na pindaíba, porque eles foram otários. Eles deveriam ter se juntado ao UDN e ajudado a roubar esse país. Já eram ricos, eram para ficar bilhardários, mas foram acreditar e foram defender gente de merda igual esse Carlos Miranda e se fuderam. É só isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Não, perfeito, Rubem, concordo com tudo que você falou de forma mais incisiva aquilo que eu ia dizer, e complemento. Brizola que introduziu o policiamento comunitário, que reduziu em muito os índices de violência no Rio de Janeiro. Então, os trombadinhas foram todos afastados, né? O trombadinha não se ficava com o policiamento comunitário do Brizola. E outra, esse negócio de dizer que o Brizola criou o tráfico de drogas, isso é uma canalice monumental, né? Porque não existe prova nenhuma acerca disso. O Brizola nunca falou para a polícia não subir o morro, isso não existe, né? Proibir a polícia de subir porque para não prejudicar o vício da filha dele. Isso é o Brizola só fez uma cagada na vida, Felipe Quintas. A grande cagada da vida dele. Eu era coordenador de uma zonal que ia de Petrópolis até Cabo Frio na época da candidatura dele para presidente. Ele só cometeu um erro. Um erro. Quando ele perde a vaga para o segundo turno com o Collor, ele era para ter ido para Paris. Ele era para ter ido para Paris. Ele, com o coração maior do que a razão, jogando pragmatismo de volta, ele mandou a ordem para a gente. Mandou a ordem, recebemos a ordem. É para abraçar o Lula sem perguntas e sem
condições. Ele não pediu nada. Nada. Foi de peito aberto, de coração. Virou torcedor. E foi com tudo. Até o dia fatal do debate em que ele saiu de lá rompido. Quem me contou foi Miro Teixeira, assim, sentado de frente, conversando, na sala do doutor Daniel Costa, que foi candidato derrotado a deputado estadual. Era um juiz de direito, uma pessoa íntegra demais também, uma das pessoas mais íntegras e corretas que eu conheci até hoje, que o próprio PDT não deu o valor, e nem o Brizola deu o valor que ele merecia. Justiça seja feita. Tá? Na sala, contando como é que foi a reunião. Eu perguntei para ele, foi um ano depois, falei, o que aconteceu lá? E estava presente o Miro Teixeira. Conversaram primeiro com o Zé Dirceu, que era mais aguerrido, e o Brizola foi lá falar com o Lula, isso aqui é verdade, isso aqui é um pedaço da história, que vocês estão sabendo. Foi lá e falou assim, com aquela voz do Brizola, né? Esse garoto é um destemperado, é um viciado, esse garoto não tem jeito, olha, você só precisa fazer uma coisa, tirar ele do centro, tirar ele do prumo, desequilibrar ele. Quando você o desequilibrar, ele vai ficar doido, ele não vai enxergar mais nada. Ele não vai enxergar mais nada. Agora eu vou contar um negócio que eu já contei numa live especial e eu vou contar aqui no seu canal. Eu vou contar aqui no seu canal. Eu só contei isso numa live especial. Hoje eu vou contar aqui sobre pena e risco meu, direito meu. Ele falou assim, você vai chegar, vai chamar ele de bandido, marginal, filho de ladrão, neto de ladrão, sobrinho de ladrão, ladrão. Falou assim, ele vai querer quebrar a tua cara. Ele é mais forte que você, mais novo que você, ele quebra a tua cara, ele é desequilibrado, ele vai querer quebrar a tua cara e tu vai ganhar a eleição. Na mesma hora, chegou Frei Beto, aquela turma de bostas que tem no PT eterna, você não jamais vai fazer isso. Não é nosso perfil fazer isso, isso não é Cristo. Até o nome de Cristo botaram. Brizola saiu dali, então perca na eleição. Perca na eleição. Mas o Brizola também tinha das suas. Brizola liga para Fernando Collor e manda Fernando Collor botar 10 pastas vazias em cima da mesa e falar assim, aqui estão os dossiês contra o Lula. Foi Brizola que mandou o Collor fazer aquilo. Foi Brizola que sugeriu ao Collor fazer aquilo. Assim, se o Lula não quer desestabilizar o Collor vai desestabilizar o Lula. E o Brizola fez a conta. Daqui a 4 anos eu venho. Ele não contava com o plano real, com a maravilha e com a burrice do Itamar de não se lançar candidato. O Itamar passa. Nesse período todo da nova democracia brasileira, nova república, só se aproveita o período do Itamar, que era um homem decente. Eu trabalhei durante 2 anos com o Itamar como presidente. Foram 2 anos, foram os únicos 2 anos na Petrobras que eu não passei com uma espada passando na minha cabeça. Foram os 2 anos mais tranquilos que eu tive em 23 anos de Petrobras. Foram os 2 anos mais tranquilos. Recebemos nossos reajustes, toda a nossa pauta atendida, trabalho, tudo, sem nenhum aviso, nenhum terremoto de modificação, de mudança, disso, daquilo, de nada. Foi um período de paz. A única nota ruim que eu tenho dessa época, lamentavelmente, eu tenho que falar a verdade, pertenceu ao seu Ciro Gomes. O seu Ciro Gomes, para proteger os acionistas da Petrobras, cortou um aumento de 20% que ele tinha concedido a gente. Ele, em nome da austeridade fiscal, apesar do lucro imenso que a Petrobras já dava naquela época, defendendo os acionistas, fez isso. Ele tem que vir a público se explicar. A hora que eu tiver cara a cara com ele, eu vou perguntar. O momento que botarem cara a cara com ele, eu vou perguntar, você lembra de 1994? Governo Itamar Franco, que você
cortou o nosso aumento de 20% assinado pelo presidente da República, você fez isso porque você era trabalhista já naquela época? Eu não vi você cortando isso dos grandes setores, não. Eu não vi você mandando cortar verba do judiciário. Eu vi você cortar verba de trabalhador e trabalhador produtivo, que dá lucro, que se arrisca. Tá? Que dentro da Petrobras você se arrisca. Ainda mais sendo frente, lá dentro. Então é essa aí. É uma história sucinta, rápida, para mandar nos cornos. Mas eu estou esperando. Eu estou esperando o Ciro Gomes. Eu tenho uma pedra com o nome de cada um. Eu tenho uma pedra para jogar na testa com o nome de cada um. Do Lula, do Ciro, todos eles. Não tem problema. E eu vou mandar no meio da cabeça e não tem como se defender. Não tem. Vai ter que... Ou tem humildade de falar assim, errei, aí sim. Errei, estava errado. Agora, se vir tentar me explicar tecnicamente, eu vou chamar de filho da puta. Falar, então você é um oligarca, um defensor único e exclusivamente do rentismo. Tudo que você está falando é mentira. Se eu chegar cara a cara com o Ciro Gomes dentro do negócio, eu falar isso, e ele falar alguma coisa que não seja desculpa, eu aceito desculpa. Desculpa, eu errei. Agora, se vir com tecnicalidade, dizendo que a empresa, que nós gastávamos 4% do orçamento da Petrobras era para o pagamento de todo o pagamento do funcionário da Petrobras eram 4%, com vantagens, com tudo. Aí ia aumentar, ia passar para 4,8%. Tá? Nem 1% ia aumentar. Aí ele cortou isso aí. Então, qualquer resposta que não seja perdão, eu errei, ele vai tomar vai se fuder na cara. Direto, do meu jeito.